A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje vou comentar com vocês a lição de número 6 da classe de jovens. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então, vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 6, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema Vivendo Amorosa e Honestamente. Estamos estudando as duas epístolas que Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica. É claro que eu acredito que Deus em Cristo deve estar edificando você através do estudo da palavra de Deus. Se você chegou hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos e, claro, nos ajude a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, isso é muito importante. Deixe também o seu comentário e, claro, se você estiver interessado pelo material da aula de hoje, já deixei disponível aí um link que você pode clicar e automaticamente baixar o arquivo em Word para você ter esse material em mãos. Se você desejar o PowerPoint da aula, é muito fácil também. No seu comentário, deixa aí o seu e-mail, que na medida do possível eu vou estar enviando para você sim, claro, para que você possa estar ministrando a palavra de Deus aí na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical. Pessoal, eu fico muito feliz em receber os seus comentários aí, hein? Hoje nós chegamos na lição de número 6. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Estamos analisando as duas epístolas que Paulo escreveu para a igreja que estava em Tessalônica. E é muito importante observarmos isso. É importante que você faça a leitura dessas duas cartas. Leia o texto. Procure marcar algumas coisas que você acha interessante. Analise capítulo por capítulo, porque a partir daí você vai ter respaldo para ministrar bem na Escola Bíblica Dominical em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de apresentar inicialmente o texto bíblico da lição. Esse texto bíblico ele é muito importante porque ele traça o norte da nossa ministração. Querido professor, não se esqueça de apresentar o texto do dia, assim como a síntese, e lembre-se que a sua lição possui 3 objetivos específicos. Lembre-se também que a sua lição possui 3 pontos, e eu já marquei os 3 pontos aí para vocês. E claro, apresente isso para os seus alunos para que os mesmos possam ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado por você na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos analisando a lição de número 6. É claro que nós vamos dividir essa lição ponto a ponto, subtópico a subtópico, para que você possa tomar nota do assunto e também ministrar bem na Escola Bíblica Dominical. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para a gente em nome do Senhor Jesus. Nunca foi tão urgente, pessoal, a presença de uma comunidade que espelhe o caráter de Deus nos dias atuais. E é claro que quando observamos a epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, a primeira, e também observamos a segunda, percebemos que aquela igreja se tornou um grande exemplo. E a partir daí que nós precisamos analisar isso para aplicar na nossa vida como comunidade da fé em nome do Senhor Jesus. E claro que nacionalmente, hoje, infelizmente, vivemos em dias de muita violência. E é claro que no campo sociopolítico, infelizmente, também estamos recebendo muitas notícias que trazem escândalos como corrupção, escândalos como mentiras que são espalhadas em nosso país. É aí que nós, como igreja, precisamos levantar a bandeira do Evangelho. É aí que nós, como igreja, precisamos marcar o território. É aí que nós, como igreja, precisamos lembrar da oração de Jabes, pedindo ao Senhor que amplie o nosso território, que amplie a nossa visão. E como cristãos, precisamos ter essa cosmovisão de influenciar a nossa sociedade e não ser influenciado pela mesma. E quando observamos a igreja que estava em Tessalônica, percebemos que
Paulo orienta aquela igreja amorosamente, como um verdadeiro pastor. E é a partir daí que nós vamos analisar esse estudo. É a partir daí que nós vamos compreender a mensagem bíblica da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar quanto ao amor fraternal. É claro que eu quero alertar você que é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens, que é importante você ter em mente também que a sua lição, além de estar dividida em 3 pontos, está dividida também em alguns subtópicos. Cada ponto tem uma divisão. É importante você explicar ponto a ponto e aplicar essa ministração na vida dos seus alunos. E o primeiro subtópico do ponto número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto: é o Senhor quem nos ensina a amar. É claro que a partir de agora nós vamos observar como Deus ensina tanto a mim como a você a amar o próximo, a amar a nossa comunidade, a ser igreja. Há na primeira carta à igreja de Tessalônica uma extensa, uma grande menção do apóstolo Paulo ao amor daqueles irmãos naquela comunidade. Isso era algo que se destacava na vida daqueles irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, é importante você ler esse versículo com os seus alunos, vai destacar para a gente que aquela comunidade, a igreja que estava em Tessalônica, era uma igreja que possuía um amor maravilhoso. É claro que a igreja também tinha alguns problemas, como nós já sabemos. Era uma comunidade que tinha acabado de nascer, era uma comunidade que infelizmente estava sem pastor, porque Paulo foi expulso daquela cidade ali por perseguição. Mas é uma comunidade que floresceu, tinha alguns defeitos e claro, Paulo trata sobre esses defeitos nas 2 cartas. Paulo traz orientações, exortações para aqueles irmãos. Mas nós não encontramos naquela igreja a falta de amor. Nós encontramos, muito pelo contrário, elogios do apóstolo Paulo no que tange o amor daquela comunidade, no que tange o amor daqueles irmãos. E aqui há um primeiro princípio para nós cristãos, para nós que somos jovens. Precisamos lembrar do amor em Cristo, o amor como comunidade da fé, o amor como irmãos entre uns para com os outros. E claro que amar não é algo que aprendemos por métodos humanos. Não é mérito do homem. Não aprendemos em cursos, não aprendemos em leituras de livros. Amar é algo que vem de Deus, é algo que brota no nosso coração. Amar é algo que espelha a natureza de Deus na nossa vida. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz que é impossível amar a Deus e odiar os nossos irmãos. É claro que Paulo vê isso naquela igreja. Aquela igreja é uma comunidade que tem amor, que tem esse amor fraternal, esse amor para com os irmãos. Nós não amamos as pessoas, nós não amamos os nossos irmãos por causa dos seus méritos, por causa das suas condições, por causa das suas capacitações. É claro que nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a igreja de Tessalônica e aprendemos algo que é muito importante. Nós amamos o próximo não porque merecem, mas é porque Cristo nos ensinou a amar. Cristo nos ensinou a considerar o próximo. Cristo nos ensinou a sermos irmãos em comunidade da fé. E João capítulo 15, versículo 12 a 17, faça essa leitura. É o Senhor Jesus que nos ensina sobre o amor. O segundo subtópico do ponto de número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto: o poder da expansão do amor, ou o poder de expansão do amor. Aquilo que as pessoas denominam como amor, porém não conseguem apresentar isso para o outro, não conseguem expandir esse amor para o outro, não é tratado pelas Escrituras como amor. O amor que as Escrituras nos ensinam é o amor que se expande, é o amor que se compartilha, é o amor que contagia o próximo. A Bíblia chama aquele amor que não se expande de narcisismo.
A Bíblia chama o amor que não se expande de algo egoísta. O amor a si mesmo. E esse estilo de amor a si mesmo é perigosíssimo. As Escrituras tratam esse tipo de amor como algo que não vem de Deus. O amor que Cristo nos dá é aquele que contagia o próximo, é aquele que invade o nosso coração pelo nosso irmão, pela a nossa comunidade da fé, pela nossa igreja, pelo povo de Deus. A vivência do amor de Cristo é contagiante, ela produz frutos, ela traz a amizade, ela traz a paz e ela também transmite a realidade do Evangelho, transmite a graça de Deus para com o outro. Paulo percebe isso ao escrever para aqueles irmãos que estavam em Tessalônica. Aquela comunidade exercia o verdadeiro amor. Nós, como igreja, precisamos exercer o verdadeiro amor. É claro que existem várias interpretações para a palavra amor. O amor ágape, que é aquele primeiro amor. Existe também aquele amor fraternal, aquele amor de comunidade, que é esse que nós estamos tratando aqui. E existe o amor eros, entre um homem e uma mulher, o amor conjugal. Mas o que Paulo está tratando aqui nessa epístola é o amor que é tratado como fraternidade, como comunidade da fé, comunidade em Cristo Jesus, consideração pelo outro, amor pela comunidade, amor pela igreja. E há vários exemplos bíblicos desse amor tratados pelo próprio Jesus. Quem não se lembra de João capítulo 4, aquele amor que Cristo expressa para a mulher samaritana? Quem não se lembra do amor que Cristo traz a Levi, que é conhecido na Bíblia também como Mateus? E quem não se lembra do amor que Paulo experimenta quando Cristo o chama para ser um discípulo na fé? Tito capítulo 3, versículo 3 a 5. É um texto que vale a pena ler, especialmente em nossos dias. Por quê? Nós estamos vivendo em uma comunidade que prega o ódio, prega a vingança, prega a batalha, prega o distanciamento entre o outro, o isolamento pessoal. E é claro que quando lemos a palavra de Deus, percebemos que a Bíblia prega na contramão disso. Ela prega a paz, o perdão, o amor, a junção, a proximidade. É isso que a Bíblia nos ensina. O terceiro subtópico do ponto de número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto que vale a pena a gente compreender. Amor, uma medida que sempre deve aumentar. A medida do amor nunca deve ser para menos. A medida do amor sempre deve ser para mais. Romanos capítulo 13, versículo 8. O amor é, na realidade, uma dívida impagável que nós temos para com Deus. E é claro que nós devemos, como cristãos, como comunidade da fé, exercer o amor para com o próximo, demonstrando a luz do Evangelho. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 25, nós encontramos a parábola do credor. E é claro que a essência da parábola, ela traz uma grande verdade. E quando você for ler a Bíblia, é importante você compreender que cada parábola do Novo Testamento possui uma grande verdade, possui um grande exemplo, uma grande lição. A parábola do credor apresenta a importância da misericórdia, do exercício do amor para com o próximo. E é claro que quando observamos isso, percebemos um exemplo que Cristo está ensinando para os seus discípulos, os seus alunos na fé, ensinando aos mesmos a exercerem esse amor, a exercerem essa bondade, a exercerem essa misericórdia. 1 João, capítulo 2, versículo 9 a 11. Leia esse texto com seus alunos. Nós precisamos compreender que aquele que exerce o amor para com seus irmãos já experimentou o amor do Pai. Olha que coisa fantástica! Professor, gente boa, não se esqueça de apresentar para os seus alunos ainda em aula o pense que está contido aí na sua lição. E o ponto importante, faça a leitura disso
e deixe que os seus alunos também participem, porque aluno participando também é aula. Olha, não se esqueça que esse material eu deixei disponível aí no link na descrição. É só clicar e baixar automaticamente. Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha também, porque com isso você me ajuda a compartilhar mais ainda a palavra de Deus. Vamos para o ponto de número 2 da nossa lição, e é claro que com esse ponto a gente vai compreender sobre o seguinte assunto: vivendo por fé, trabalhando com honra. Esse ponto também está dividido em alguns subtópicos que vou estar trabalhando com você aqui. E é importante que você trabalhe esse material com seus alunos aí também. E o primeiro subtópico do ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte assunto: um estilo de vida modesto. Há em nossa sociedade um conjunto de ideias adoecedoras que trazem prejuízo, especialmente para a vida do povo de Deus. E é claro que isso também está invadindo as nossas igrejas e precisamos ter a consciência disso para ensinar para os nossos alunos. A busca pelo sucesso financeiro a todo custo é perigosa. Reconhecimento público, ainda que por meio de escândalos. Vida promíscua, busca pelo poder e busca pela fama. E, infelizmente, a nossa geração é uma geração de cultura pop. Como assim cultura pop? É uma geração que busca em todo o tempo a fama desenfreada. É uma geração que busca em todo o tempo, especialmente nessa geração que nós estamos vivendo, de estar ao vivo a qualquer momento, de poder compartilhar as nossas ideias, de poder ter vários seguidores. É uma geração que busca para si os holofotes. E aqui, irmãos, a gente precisa orientar os nossos jovens que, como cristãos, nós não somos chamados para sermos astros desse mundo. Nós somos chamados para sermos espelho, porque a única estrela desse mundo é Cristo. O único sol da justiça que nós encontramos na Bíblia é Cristo. O único que tem lugar de glória, que toda honra deve ser dada, é a Cristo. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, 11, Paulo orienta aos irmãos de Tessalônica a viverem de modo modesto, a viverem de modo que agrade a Deus, a viverem de modo que exalte ao Senhor. E isso significa procurar viver de forma agradável a Deus, de forma que supra as suas necessidades, de forma que você possa viver de maneira digna e responsável, sem se preocupar com as novidades e tendências da moda. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz que nós temos um padrão diferente desse mundo. E é claro, quando nós paramos para meditar sobre isso nas Escrituras, nós descobrimos cada coisa interessante, cada coisa que é fantástica. Nós percebemos que, como cristãos, precisamos ser diferentes e não seguir as tendências dessa vida. É andar na contramão, é ser luz, luzeiro de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Cristo. E o segundo subtópico do ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte assunto: trabalhar nunca é um fardo. A gente precisa se preocupar com o trabalho. O jovem cristão precisa ser orientado a ser um bom profissional. O jovem cristão precisa ser orientado a ser um exemplo na sua empresa. Paulo é o mais enfático dos escritores do Novo Testamento a reconhecer que todo ser humano, todo cristão, deve exercer o seu trabalho para a glória de Deus e exercer o seu trabalho como uma visão ministerial. Irmãos, a gente precisa compreender, acima de tudo, que o nosso trabalho também faz parte do nosso ministério. Isso é um mandato cultural. E a Bíblia fala sobre isso. A partir do momento que eu, como cristão, sou um ótimo profissional, eu também estou glorificando a Deus em todo o tempo. Agora, pare e pense. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que sirvo a Deus, frequento todos os cultos, não perco escola bíblica dominical, não perco um trabalho na igreja. Se tem evangelismo, eu estou lá. Mas, ao mesmo tempo,
eu estou falhando no meu local de trabalho. No meu trabalho, ao invés de ser reconhecido como um exemplo de responsabilidade, as pessoas me veem como um preguiçoso, as pessoas me veem como irresponsável. Se isso acontece, eu não estou glorificando a Cristo. Eu preciso exercer o meu ministério também no meu ofício de trabalho. Se eu sou um bom encanador, eu estou exercendo esse ministério para a glória de Cristo. Se eu sou um bom pedreiro, eu estou exercendo esse ministério para a glória de Cristo. Se eu sou um bom médico, eu estou exercendo esse ministério para a glória de Cristo. Se eu sou um bom fisioterapeuta, eu estou exercendo esse ministério para a glória de Cristo. E é importante a gente observar isso, encarar a visão de trabalho também como visão ministerial. Deus chama pessoas também para o mercado de trabalho. A gente precisa compreender isso à luz das Escrituras. Deus chama pessoas para serem pastores, isso aqui a gente entende muito bem. Deus chama pessoas para serem esposas de pastores, a gente compreende muito bem sobre isso. Deus chama pessoas para o ministério da música na igreja. Deus chama pessoas para o ministério de liderança na igreja. Mas entenda, querido professor, que Deus também chama pessoas para serem ótimos profissionais. Quando você lê a epístola de Paulo à igreja de Corinto, você percebe que Paulo passa 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. E lá ele exerce o seu ministério, a sua profissão, fabricante de tendas. Naquela cidade ele também conhece um casal chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila também eram fabricantes de tendas. Você não encontra um registro bíblico de Áquila e Priscila como pastores de igreja, mas você encontra Áquila e Priscila como ótimos profissionais cristãos que exercem esse ministério para a glória de Deus. Precisamos abrir o nosso olhar para isso também, porque isso também glorifica ao Senhor. O cristão deve ser um exemplo no mercado de trabalho. O cristão deve ser um exemplo também na igreja. Você deve ser luz por onde você passar. E é claro que Paulo aqui, escrevendo para aqueles irmãos, ele orienta os irmãos de Cristo, os irmãos em Cristo que estavam em Tessalônica, a trabalharem, a exercer esse ministério. Isso por quê? Porque a igreja em Tessalônica recebeu a mensagem que Cristo viria rapidamente. E é claro que alguns irmãos entenderam aquilo ali da seguinte maneira: se Cristo vem, então eu vou deixar de trabalhar. E Paulo, sabendo daquilo, ele percebe e orienta: irmãos, não seja pesado a ninguém. E ele orienta os irmãos a exercerem o seu trabalho, aguardando a vinda de Cristo, sendo fiéis. E aqui a gente precisa entender que o cristão não pode ser preguiçoso, que o cristão deve exercer o seu trabalho muito bem feito para a glória de Cristo. E o terceiro subtópico do ponto número 2 vai falar sobre a vocação do jovem e a profissão. A vocação, irmãos, deve andar sincronizada com a profissão. Deus chama pessoas para atuarem em todas as áreas nesse mundo. A igreja de Deus, o jovem cristão que você está ensinando para ele aí na escola bíblica dominical, também pode ser um instrumento de Deus no mercado de trabalho. Também pode ser um instrumento de Deus exercendo a profissão que Deus colocou no coração dele. De repente, Deus chama ele, literalmente, para ser um cientista. Deus chama ele, Deus chama ela para ser uma ótima profissional, um ótimo profissional. E isso não deixa de glorificar a Cristo. Eles podem ser exemplos por onde eles passarem, testemunhar do Senhor, pregar a fé. E claro, exercerem esse ministério para a glória do Senhor. Irmãos, nós precisamos de advogados fiéis a Cristo. Nós precisamos de juízes que sejam fiéis a Cristo. Nós precisamos de médicos que sejam fiéis a Cristo e fiéis também ao seu trabalho, fiéis à questão da legalidade, fiéis à questão do ministério. Isso também é expansão do reino de Deus. E aqui, meu irmão, utiliza isso para expandir o reino de Deus no coração do seu aluno na escola bíblica dominical, que eles devem sim fazer um bom vestibular, sem se esquecer de terem padrões bíblicos, de escolherem uma ótima profissão, mas sem abandonarem a Cristo. Eles devem permanecer no Evangelho, mas
também avançando para a glória de Deus. E essa parte não está na lição. Antes de entrar no ponto número 3, eu quero destacar para você que nós, como cristãos, precisamos incentivar os nossos jovens, incentivar o povo de Deus. Irmãos, já passou aquele tempo de perseguir aqueles irmãos que entravam na igreja e às vezes por estar cursando um curso superior, era perseguido dentro da igreja, eram chamados de pessoas que estavam esfriando na fé, ele só estava buscando um sonho, um projeto de vida. Irmãos, isso também é obra de Deus. Deus está capacitando esse querido irmão para poder exercer a sua tarefa de levar o evangelho em outras áreas que eu e você, como pastores, não alcançamos. Deus tem as suas estratégias. Incentive o jovem a buscar conhecimento para a glória de Cristo. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: sobre o cristão e os seus negócios. Esse ponto também está dividido em alguns subtópicos. E é importante você parar, ler sobre esse assunto, explicar esse assunto para os seus alunos. Cada subtópico está dividido da seguinte maneira. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto: a honestidade como referencial de testemunho. Aqui, professor gente boa, você precisa tratar isso muito bem. Precisamos pregar a honestidade no meio da nossa comunidade da fé. O cristão precisa ser honesto. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas são desonestas e pertencem à comunidade da fé. Claro que há casos e casos. Há o caso, por exemplo, da pessoa às vezes fazer um compromisso e infelizmente ficar endividada, perder o seu emprego e ficar endividada. Mas não nega que deseja cumprir e honrar com aquele compromisso. Eu estou citando aqui de casos de pessoas que fazem um compromisso e deixam para lá e não se responsabilizam. Na realidade, acabam retirando proveito próprio de certos tipos de negociações que são corruptas. É aqui que você deve tratar muito bem com os seus alunos. 1 Tessalonicenses 4,12. Paulo orienta os irmãos em Tessalônica a terem uma vida honesta e viverem de forma honesta no meio da comunidade, até no meio daqueles que não professavam a fé. Ele está dizendo aqui, você deve ser honesto na igreja, deve ser honesto também fora da igreja. E aqui, o comportamento do cristão deve ser algo maravilhoso. O comportamento do cristão deve ser algo que espelhe a luz do evangelho. E o segundo subtópico do ponto número 3, nós precisamos compreender que nós, como cristãos, devemos ser colaboradores e não parasitas sociais. O que é isso? O cristão, queridos irmãos, deve ser um colaborador da obra de Deus, um colaborador da graça de Jesus, um colaborador do evangelho e não um parasita da fé, aquele que procura retirar o benefício próprio, aquele que procura retirar proveito próprio de certas situações. Quando paramos para pensar sobre isso, entendemos que como cristãos devemos avançar juntos, unidos. Paulo diz para aquela igreja, Paulo diz para aqueles irmãos que eles deveriam caminhar juntos, unidos para a glória de Deus. E o terceiro e último ponto vai falar sobre a geração cristã, jovem, neném. O que é isso? Infelizmente, hoje em dia, nós estamos recebendo vários dados, especialmente de pesquisas que são espalhadas no nosso Brasil, que nós estamos com jovens de 18 a 25 anos que nem estudam e nem trabalham. É aquela geração que é formada pela preguiça. É aquela geração que não se preocupa com o futuro. Muito diferente de jovens que exerceram o seu pensamento há 20 anos atrás. Jovens que já constituíam família, jovens que já pensavam em trabalhos, que são os nossos pais. Essa geração de hoje é uma geração que acaba buscando algo que caia do céu, algo que chegue pronto e não sai para a conquista. É aqui que você precisa incentivar o seu aluno a trabalhar, a buscar o estudo,
a se capacitar, a se envolver, a crescer profissionalmente, a crescer em Cristo Jesus. E nós devemos chamar os nossos jovens para não se acomodarem na fé. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo tenha falado com você com essa lição. Não se esqueça de apresentar o pense, o ponto importante, tanto do ponto número 2 como do ponto número 3. Olha, eu peço a você para me ajudar, compartilha, deixa o seu likezinho, o seu joinha, deixa o seu comentário, que Deus em Cristo possa abençoar você em nome de Jesus. Ativa o sininho também. Olha, eu quero lembrar você que eu estou comentando a lição de adultos, então compartilha aí no grupo de Escola Bíblica Dominical. Olha, que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus. Semana que vem a gente está aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor e tchau, tchau.